Olá, bom dia. Bom dia. Vamos falar sobre relacionamentos de casal hoje. Olá, bom dia. Vamos falar sobre relacionamento de casal. Ainda estamos no mês de junho e precisamos falar sobre isso, né? O que você acha? E o que você acha desse assunto ficar ou partir na relação? Quando é que a gente pode perceber que é hora de sair de uma relação e quando é que a gente sai de verdade? E muitas vezes a gente não sai da relação, né? Nosso corpo sai da relação, mas a nossa mente, a nossa alma ainda continua lá. E a gente vai para uma outra relação levando algo, infelizmente, algo não tão agradável da relação, porque não ficou tão bem resolvido, né? Quando a gente está em uma relação, é muito importante que a gente realmente termine essa relação. Por exemplo, que a gente não fique culpando somente o outro de não ter dado certo. Que a gente possa falar também e assumir a nossa parte na relação. Estou aqui convidando algumas pessoas, que a gente possa assumir a nossa parte nessa relação, né? Muitas vezes a gente fica culpando o outro de não ter dado certo. Quando a gente olha para o outro, primeiro lembra de toda a história que a gente se apaixonou, o que a gente gostou no outro, o que a gente achou interessante, o que foi gostoso, né? Por que que a gente escolheu aquela pessoa? Ao menos lembrar como a gente escolheu conscientemente, porque inconscientemente a gente deve ter escolhido por diversos motivos. E aí só assim, só depois, né? É, pensar, pensar que eu tenho parte na responsabilidade de um relacionamento não ter dado certo, né? E poder olhar para o outro, ao invés de desejar mal, desejar que ele se ferre, desejar, né, algo, poder olhar para o outro e falar, sim, né, muito obrigado de tudo que nós vivemos, obrigado de você ter chegado até aqui, né? Muitas vezes as relações não dão certo porque as pessoas estão ligadas com problemas familiares, né, de origem, da família de origem, nem sempre é da família constituída, nem é do namoro realizado, né? Às vezes a pessoa estava ligada a, a um cuidado maior para com a família de origem, às vezes cuidando do pai, inconscientemente, às vezes cuidando da mãe, né? Ainda é aquele menino que quer salvar a mãe numa relação, ou tirar a tristeza da mãe, ou fazer com que a mãe se torne. Olá! Elaine está aqui, é isso? Que legal, seja bem-vinda. É, ou às vezes uma uma parte do casal, né, tá olhando para uma ferida, ainda é uma criança ferida que não adulteceu, que ainda está esperando algo a ser resolvido, algo que aconteceu na infância, né? E isso faz com que as pessoas não estejam inteiras. Bom dia, querida. As pessoas não estejam inteiras nos seus relacionamentos, né? E por isso não consegue ter força para poder cuidar da relação. Para poder cuidar de uma relação de casal, precisamos estar na nossa esfera adulta, né? Precisamos estar sem feridas para resolver. Imagina a gente ir realmente, literalmente, né? Imagina a gente indo para uma relação com uma ferida aberta, né? A gente vai conseguir se concentrar, a gente vai conseguir amar de verdade, a gente vai conseguir olhar para o outro e ver o outro, além de cuidar de si, cuidar de uma relação conjugal? Não, né? Então, muitas vezes as pessoas se encontram, as pessoas se amam, mas elas não percebem que elas têm um amor cego por alguma outra coisa, né? E às vezes está cultivando uma dor tão profunda em si que não consegue estar
disponível para cuidar da relação conjugal, né? Para cuidar do namoro. Por exemplo, pessoas que são ciumentas, né? Às vezes ela perdeu tanto na vida, ela foi uma criança que esperou tanto, de repente, de alguém, do pai ou da mãe, ou do cuidador, que ela não recebeu, né? E ela perdeu, perdeu a separação dos pais, perdeu o amor do pai, porque o pai confundiu, né, o separar da mãe, né, e separar dos filhos, falar, se eu estou separando da mãe, eu separo dos filhos também e não assumo isso, ou uma morte de alguém, né? Ou um amiguinho da escola que foi embora, que ela amava demais, mas foi embora e nunca mais teve contato, porque os pais não tiveram essa preocupação da conexão desses amiguinhos. Então, tudo isso pode influenciar a relação conjugal, e aí ela fica com muitos ciúmes de quem ela está convivendo, mas o que ela está querendo dizer na entrelinha desses ciúmes, né? Eu prefiro ter esses ciúmes, acreditar que você vai me trair. Então, antes que você me traia, eu mando você embora antes disso, porque eu não vou suportar ser abandonada novamente, né? Então, uma pessoa que tem muitos ciúmes, ela está pedindo para o cônjuge separar porque ela não vai suportar. Então, é melhor eu te abandonar, eu acreditar que você não vai me honrar, né, como sua namorada, como o seu namorado, seu marido, sua esposa. Então, eu saio antes, né? Então, quem tem muito ciúme está pedindo para a relação acabar, né? Muito controle sobre o outro. E é uma necessidade do namoro, às vezes é um namoro tranquilo, às vezes é uma relação tranquila, né? Mas a pessoa quer toda a atenção para ela quer o tempo todo para ela quer o outro só para ela, né? Como se pudesse segurar para não perder, né? E na verdade é o momento que perde, né? Porque ninguém aguenta tamanho peso de ser tudo para outra pessoa, né? Nós não somos tudo para outra pessoa, nós temos vários papéis. Quando alguém chega na nossa vida, já tem muitas outras funções da nossa vida. Olá, Sandra, bom dia, que legal você por aqui. A gente já tem história, a gente já tem pai, já tem mãe, já tem amigos, já tem trabalho, né? E a gente chega depois, e muitas vezes as pessoas chegam na vida da outra pessoa como se quisesse ser a primeira e de preferência a única. Quando a gente chega na vida da pessoa depois de alguns relacionamentos afetivos, seja namoro, seja casamento, este lugar que a gente chega na vida da pessoa é o nosso lugar, né? Se eu sou o terceiro relacionamento dessa pessoa, eu sou a terceira pessoa. Então, parece estranho, mas eu preciso honrar todos que vieram antes de mim. Eu preciso agradecer todos que vieram, todas as namoradas, esposas, né, eu preciso agradecer, porque eles contribuíram para que essa pessoa viesse até a mim. E só por isso eu preciso agradecer. Ah, ele tem filhos, fica cuidando dos filhos. Sim, você veio depois dos filhos dele, então se coloca nesse lugar, é nesse lugar que você terá força. E não adianta ficar falando mal de quem veio antes, do filho, da sogra, da primeira esposa, do segundo esposo, marido, porque enfraquece o seu lugar aqui. É como se você estivesse fazendo propaganda da concorrência. E mesmo a gente falando mal, a gente está dando energia para aquilo que foi. E eu sei que é muito desafiador, né? Mas toma força, né? Deixa a pessoa resolver os problemas com as outras pessoas da vida dele, dá espaço para ele resolver. O seu lugar está ali. Se ele se importa com você, eu já falei disso em uma outra live, importar é colocar ele dentro dele, você dentro dele, dentro do coração dele, ele vai cuidar de você. Tem esse espaço. Ah, mas às vezes parece que o espaço é muito menor do que o espaço que eu acho que eu mereço. Preencha a sua vida com outras coisas. Você também tem sua história, você também tem seus amigos, você também tem seus filhos, talvez, ou tem outras pessoas importantes, seu trabalho, né? E quando vocês estiverem juntos, faça disso algo muito bom, percebe? E é isso que vai fazer essa união
ficar mais fortalecida, estar presente quando o outro pode estar presente. Ah, mas aí como que eu sei que de repente a minha relação está ficando estranha, desgastante, né? Essa primeira reflexão que eu estou fazendo com vocês é para vocês pensarem nesse papel dentro das relações, né? Essa ordem que precisa ser também obedecida, né? Ah, às vezes a gente quer ser a única, o único na vida do outro, como se fosse o primeiro, o mais importante. Você pode ser o mais importante, né? Mas dentro dessa ordem, a ordem de chegada na vida da pessoa. Se ele tiver eu brincava antigamente, se ele tiver um cachorro purguento que dorme com ele, não vá querer brigar ou excluir esse cachorro da vida dele, porque você terá problemas, né? Talvez esse cachorro que ajudou ele não entrar em depressão, talvez esse cachorro que fez ele sorrir ou ficar mais acalentado nos momentos de dores da vida dele. E até se você quiser concorrer com esse cachorro, com esse gato, esquece, né? Quando a gente entra na vida de alguém e percebe, quer ser melhor do que os seres, eu já vou colocar seres, né? Quer ser melhor do que os seres que já existem na vida dele, isso já é um comprometimento para a relação não ficar tão boa, né? Então, é necessário aí poder pensar nisso. Eu entrei na live já tagarelando, né? Quem passar por aqui, quem está aqui falando, Sheila querido, eu sou psicóloga, vai fazer 30 anos em dezembro. Também em dezembro farei 15 anos como consteladora familiar e empresarial, né? Tem muitas histórias, né? Eu acredito que até o final do ano eu chegarei na minha milésima constelação. E são muitas histórias de amor, muitas histórias que as pessoas estavam com amor cego, tendo dores físicas, dores emocionais, dores sociais, relacionais, que em uma sessão de constelação conseguiram perceber o que é que trazia a dor, qual o comportamento, ou qual a ligação, qual a fidelidade familiar que estava enraizado dentro da pessoa, que era somente ela deixar com os familiares o que era dos familiares e ficar somente com o que é dela, e as questões melhoraram, né? Muitos feedbacks, muitos feedbacks. Essa semana eu recebi, opa, travou aqui. Essa semana eu recebi um feedback de uma pessoa que eu facilitei constelação para ela antes da pandemia ou na pandemia. Ela que me contou, que ela veio no meu workshop e depois a gente bateu um papo. Ela falou: Você lembra que você constelou para mim uma questão que eu sempre estava, ela é muito estudada já, né, vários estudos, uma profissão muito legal. E ela falou: Você lembra que eu só arrumava um empreguinho, que eu ganhava muito pouco, até você pediu, você permitiu que eu pagasse a constelação de uma forma dividida. E um mês depois que eu fiz a constelação, eu consegui mudar de emprego e eu ganho 8 vezes mais do que eu ganhava no emprego que eu tinha, né? E até combinando a constelação, ela falou: Agora eu posso pagar do jeito que for necessário, né? Não vou precisar dividir como eu fiz. Então, né, essa é uma constelação de 967 constelações que eu já facilitei e que, que faz com que as pessoas sejam mais felizes, mais equilibradas. Quantas constelações para casais que estavam à beira do abismo, né, indo para o divórcio, e perceberam que eles não estavam presentes na relação conjugal porque eles estavam preocupados inconscientemente com a mãe, ou carregando uma ferida da infância, ou desejando que o outro salvasse, ou, né, perceberam que casaram não pelo motivo do amor, pela atração, pelo companheirismo, né, e de ser realmente um casal, mas porque queria ter filho, e aí depois tem filho, o marido ou a esposa já não é mais necessário, que
foi só uma via de alcançar aquilo que ele mais queria. Outros queriam liberdade da família de origem, né? Ou teve uma moça, ela queria tatuar o corpo dela e o pai não deixava de jeito nenhum. Ela casou e fez um monte de tatuagem. Depois de um ano, ela descasou, porque, né, obrigada. E às vezes sai da relação ainda criticando a pessoa. Ah, porque ele é um frouxo, ah, porque ele não faz não sei o quê, ah, porque ele me traiu. Às vezes até a traição vem para ajudar a pessoa a se liberar daquela relação, né? Às vezes a amante é o aliado ali da verdadeira vontade que a pessoa tem daquela relação, né? E quantos de nós entramos nesse processo de triangulação dentro de uma relação conjugal, porque o pai e a mãe, porque você vivia numa triangulação com o pai e a mãe, você sempre entrava para salvar, né? Salvar alguém, salvar a mãe ou salvar o pai naquela relação. Você tinha essa função de salvadora inconscientemente da relação dos pais, e quando você vem para a vida adulta, você vai atrair relacionamentos onde você vai querer salvar alguém, salvar o marido, ou você vai querer salvar alguém das relações deles, e você começa a atrair pessoas que não terá somente você, e sim terá uma outra pessoa. De uma forma que eu falo, de uma forma pesada, né? Existem as triangulações, por exemplo, depois que um filho nasce, existe ali o casal. Gente, casal, precisa ter prioridade, né? Às vezes o filho nasce e o filho nasce para salvar a relação ou para fazer com que aquela relação fique melhor, e aí o foco é todo para o filho. É como se o filho fosse a verdadeira razão daquele casal. E na verdade, não, a verdadeira razão do casal é um outro. A verdadeira razão da família é o filho. O filho não pode ser tão mais importante do que essa relação de casal. Não pode ser mais importante que a mãe, não pode ser mais importante que o marido. Quando o filho entra numa relação e ele é mais importante do que o marido, ou, né, ou a esposa, que é do casal, gera um peso muito grande na vida desse filho, porque ele vai carregar a relação conjugal, a felicidade, o dar certo dessa relação conjugal nele. E quando um filho nasce com essa responsabilidade de salvar, ou de equilibrar, ou de fazer com que os pais se amem mais, ele é tão pesado para ele que o desenvolvimento da vida dele vai ficar muito truncado. Ele pode ser uma criança, esse filho pode ser uma criança doente, pode ser uma criança que não tenha sucesso na questão escolar, nos relacionamentos, que seja mais fechado, que ele não consiga ir para a vida, porque ele já nasceu com uma missão de salvar os pais, por exemplo, salvar o casamento. E nem sempre isso ele consegue, inconscientemente ele entende isso, ele, ele entra nesse jogo, né, para poder salvar os pais, e os pais se separam e ele se sente muito frustrado, e ele pode levar isso inconscientemente para todas as outras relações. Ele vai precisar salvar, mas que ele não é capaz de salvar, e isso pode ter um prejuízo muito grande para a vida dele. Então, cuidado, pais, né? E assim, a função de pais é uma e a função do casal é outra. Não vai fazer como o desenho animado da minha infância, que o desenho, todos os episódios a gente não sabia o nome do casal. Era pai e mãe, né? A mãe chamava o pai de pai, né? O marido de pai, e o marido chamava a esposa de mãe. E eles E a função de pais, a função de casal se perde, fica só na função de pais. Aí eles viram amiguinhos, aí aquele homem precisa de uma mulher, aquela mulher precisa de um homem, e aquela mulher precisa de um homem, e aí vai precisar procurar fora da relação, que, né, pai transa com a mãe, né? E sim, o homem se relaciona sexualmente com a mulher e vice-versa ali dentro da relação de casal, né? Então, às vezes, muitos se encontram numa relação conjugal, mas eles não estão lá. E às vezes a relação conjugal é o caminho para algo e não é
a finalidade para algo, né, que é estar ao lado, ter companheirismo, cuidar da relação, olhar para o outro, agradecer, fazer uma troca equitativa entre o casal. E como que a gente sabe se é hora de partir? Quando a gente percebe que o nosso objetivo real não era estar ao lado daquela pessoa, e a gente pode amorosamente se retirar da vida dele, porque eu não vou servir, ele não, nossa, acordei, ele não é o meu pai para cuidar de mim como se fosse pai. Tem pessoas, tem constelações no judiciário, né, que às vezes tem uma briga tão grande que às vezes uma das partes, hoje não vou dizer que é só a mulher, mas uma das partes fica exigindo que o outro dê uma pensão para ela viver. E quando abre a constelação, ela não está cobrando do marido, ela está cobrando do pai, que não é aquela pensão que o pai não deu, a atenção que o pai não deu. Ela quer que o marido sustente, ou o homem quer que a mulher sustente ele, mesmo depois de separado, que é como se fosse uma obrigação. Eu tenho ódio, eu tenho uma dependência, eu quero. E a partir do momento que a mulher ou o homem percebe que ele está exigindo do cônjuge algo que, primeiro, ele devia ter tomado dos seus pais a capacidade de sustento, principalmente da mãe, né? Às vezes é uma raiva muito grande da mãe. Deveria ter, né, assumido o que recebeu. Ah, mas a minha mãe não me deu, eu sou adotada, né? Recebe que a vida, a gente tem, traz em nós todas as expertises dos nossos pais. Utilize isso para cuidar de si. E não é obrigação de uma outra pessoa cuidar de mim, né? Então, quando um oferece demais para o outro, desequilibra. E se você percebe que está dando demais para o outro, é porque ali tem algo desequilibrado, né? Você está querendo sustentar alguém, está querendo tratar o outro como se fosse seu filho. O que está acontecendo, né? Você cuidou demais dos seus pais? Né? Isso também acontece, né? Às vezes ficou muito nessa triangulação dos pais, querendo cuidar dos pais. Isso, de uma certa forma, a palavra que eu vou falar parece muito forte, mas por mais que é por amor, mas parece uma arrogância. A gente nunca pode cuidar dos nossos pais como se eles fossem menores do que nós, né? Isso prejudica muito a nossa vida. E quando a gente sai para cuidar de uma relação conjugal, a gente quer cuidar do outro, como se ele fosse incapaz. Ou quero agradar tanto que eu tenho medo de perder, então quero agradar, cuidar. E isso faz com que o outro se sinta menor. Uma pessoa menor não consegue relacionar com uma pessoa muito maior. Eu preciso ter a humildade de receber do outro e, dependendo do que eu recebo, eu troco com ele na mesma medida. Eu não posso trocar muito, porque senão eu estou dizendo para o outro: você é menor do que eu sou maior. E quem é que quer estar numa relação com alguém que tem essa arrogância? Né? Ah, alguém que também, não, mas eu gosto de receber. Então também aí tem um outro problema, né? Eu não cresço para poder trocar de uma forma equitativa. Eu, eu fico esperando também dos meus pais, eles não deram, e quando você vem me oferecendo, eu gosto, porque você me dá aquilo que eu não recebi dos meus pais. Mas aí uma relação como se fosse de pais para com filhos. E também não dá liga para ser um casal, né? Não tem como ser casal desse jeito. Não tem, gente. Né? Só será um casal se tiver uma troca igual. E isso pode equilibrar. Então, quando a gente está dando demais, muitas pessoas falam: eu ofereci tudo para ela e ela foi embora. Ainda foi embora e foi namorar um perrapado. Porque ela foi procurar uma relação onde ela pode ter troca equitativa, onde ela possa se sentir igual, né, na relação, para poder ser feliz. A gente precisa disso, né? Deixa eu ter uma colinha aqui, eu olhando para ver se. Então, quando que a gente sabe que a gente precisa sair de uma relação? Quando a gente percebe que, que o que eu vim procurar não tem, que o outro, de repente, também não pode me dar aquilo que eu quero, porque muitas vezes ele está de corpo presente na relação, mas ele está a serviço ainda do sistema familiar dele. Por isso que eu acho muito interessante, né, a gente poder cuidar das nossas questões, né, enquanto a gente está no relacionamento também.
Porque muitas vezes o problema não é com a outra pessoa que está do nosso lado, o problema é nosso. A gente está olhando, a gente está deixando de olhar para as questões nossas que a gente deveria ter cuidado dentro do nosso sistema familiar. E é lógico que a gente vai encontrar outra pessoa em ressonância com aquele problema que é, né, com quem eu sou, com quem ainda está em mim. Se eu tenho uma ferida aberta dentro de mim, eu vou encontrar alguém ou que tem ferida aberta também, e aí nenhum vai conseguir olhar para si, porque eu tenho que cuidar da minha ferida aberta lá da infância, e eu não vou conseguir cuidar de uma ferida grande e cuidar de uma relação conjugal adulta, né? Olá, Cândida, seja bem-vinda. E eu não vou conseguir, eu tenho que fechar essa ferida para poder viver bem, senão eu vou viver com essa dor e vou querer que o outro cure a minha ferida, e muitas vezes o outro também tem a ferida dele, porque nós estamos em ressonância. Né? Nós vamos atrair pessoas muito parecidas com a gente, ou vamos atrair pessoas que será um espelho para a gente olhar, falar, olha, você precisa cuidar dessa ferida, mas eu não posso cuidar para você. Você tem que cuidar dessa ferida para poder cuidar também da nossa relação. E aqui precisa ser muito adulto para isso. Né? Então, se não for muito adulto, se for uma pessoa que também tem os seus problemas, também tem suas lealdades familiares pendentes, ela vai olhar para o outro e falar: ei, olha para mim. Por que que você não olha para mim? Aí o outro está olhando para a ferida, tentando cuidar da ferida. Você não cuida de mim. Eu quero que você faça isso. Percebe como que começam os conflitos muitas vezes nos relacionamentos? Né? E se ela está ferida, se ela está querendo demais do outro e o outro não pode dar, né? E se esse é o espelho também, porque vem com características de alguém que ajudou a deixar essa ferida acontecer ou deixou abrir essa ferida, talvez vai doer olhar para essa pessoa. Mas se olhar, falar, opa, por que que essa pessoa me irrita? Por que que essa pessoa parece que está ausente? Por que que essa pessoa... Deixa eu olhar aqui para mim, né? Deixa eu olhar, o que que ele está espelhando? Que ressonância é essa? O que que ele está querendo me dizer? Que muitas vezes o outro vem na nossa vida para ajudar a gente a olhar para as nossas dores, para depois que eu cuido dessa dor, poder olhar. E ele também, né? Olhar para a dor dele ou dela, né? E poder cuidar depois da relação. Se às vezes, né, já vi pessoas, por exemplo, ter consciência do problema que tinha, veio para a constelação, eu tenho consciência que a minha relação conjugal depende da minha relação com a minha mãe, mas eu não perdoo a minha mãe, eu não gosto da minha mãe, eu quero que a minha mãe suma, por exemplo. Aí a gente vai perceber que essa pessoa ainda vai demorar muito para poder melhorar, né, me enxergar de verdade, querer essa relação de verdade, porque ele sempre vai querer ser o filhinho, o meu filhinho, e eu não casei com filho, eu casei com um homem, casei com uma mulher, né? E isso vai ser muito pesado para mim, isso vai ser muito pesado para mim, eu posso ir me retirando dessa relação, mas agradecendo a pessoa dela conseguir fazer o que ela fez, de estar na vida que fez, né? Muitas das constelações de casais tem um momento, né, que a pessoa fala, né, obrigada de você estar comigo enquanto eu estava olhando para essa dor, né? Obrigada de mesmo eu não estar 100% aqui para você, você está aqui comigo. Agora eu estou aqui. Agora eu estou disponível para ser a sua esposa, para ser o seu marido, né? E E ali começa uma nova relação, ali sim começam, enfim, sós, né. Muitas das relações, as pessoas não estão sós, tá lá a mãe junto, tá o pai junto, tá lá o irmão da infância, o irmão abortado que ele não sabe que foi abortado, mas que faz com que ele perca a vontade de ter uma boa relação, de estar presente na vida dele. Então tem muitas coisas que influenciam o relacionamento conjugal que os casais nem imaginam, né. Eu lembrei ontem eu dei o nono módulo, né, a parte prática do nono módulo para a turma 15, já estão próximas de se formarem aí no mês que vem, elas já se formam consteladoras, falo elas que são mulheres, né, alunas, e que interessante, né, lembrei que na cidade de Itajubá, não sei se ainda tem, tinha uma paróquia onde os cursinhos de noivo tinham constelações, para que os noivos pudessem olhar de uma forma
né, lá para o inconsciente deles, qual o problema que eles tinham com as famílias deles, para que eles não levassem aquilo como lealdade familiar, para a relação conjugal deles. Imagina isso, né, de poder estar liberando, falando, poder falar para o pai, para a mãe: olha, esse padrão que vocês tiveram não me cabe, eu deixo com vocês, eu respeito, né, a forma que vocês tiveram de conviver um com os outros, mas eu me retiro para poder, ser mais feliz, né, me abençoem, pai e mãe, para que eu seja um pouquinho diferente de vocês nessa relação. Porque quando a gente, está com alguém, assume uma relação com alguém, esta relação é a mais importante. Ali precisa estar a força. Muitos dos casais continuam, às vezes, por necessidade financeira, por um tempo, mas continuam tendo uma relação fortíssima com a mãe e com o pai. Eles são importantes, eles precisam ser honrados, respeitados, visitados, cuidados, mas o primeiro plano agora é essa pessoa que você escolheu para ser, né, a sua outra parte, né? Que você escolheu para formar essa relação de casal. Aqui tem prioridade. E mesmo depois, quando nascem os filhos, cuidar dos filhos, essa é a nossa função de cuidar, de educar, né, de viabilizar a vida, mas o filho não pode ser mais importante do que essa relação de casal. Porque é ali que constitui, é ali que forma a família, é ali que é o pilar, a base maior, né? O alicerce. Se o casal está mal, toda a família fica mal, né? E investir na relação hoje parece que é algo pesado. Não, investir precisa ser a relação precisa ser um caso de sucesso, né, a partir do momento que você cuida, a partir do momento que você assume. E assim, você precisa, esse cuidar de você é cuidar de todas as dores, reconhecer a lealdade familiar que prejudica essa relação agora. E desvincular dessa lealdade humildemente, com amor. Se a gente dizer: "Ah, eu não quero ser como meu pai e minha mãe que brigam, que não sei o quê, que separaram, eu não quero", né. Quando a gente fala isso, a gente não está trabalhando de uma forma profunda, a gente está pedindo para repetir aquilo, na verdade, na entrelinha, para poder mostrar para os pais que consegue fazer diferente, e não vai conseguir nada, é um grande engano, né. Então, é poder olhar para toda a história familiar, ver se ainda onde tem uma dor, as pessoas não sabem conscientemente o quanto elas estão ligadas com as dores, principalmente do pai e da mãe, né? Não imaginam isso. Levam a relação como uma fuga, ou algo automático, ou algo só sexual, sei lá, alguma relação. Ou, né, já vi pessoas falando assim: ah, eu preciso comprar um apartamento, vamos morar junto? Então, é um parceiro para comprar um apartamento. Aí compra, vai morar junto, mas não, ele não quer morar junto, quer a liberdade. Aí o outro começa a atrapalhar a liberdade, mas ele está ajudando a pagar o apartamento. E aí fica, percebe? As pessoas não se unem muitas vezes porque querem realmente uma parceria, um companheirismo, né? Realizar coisas juntos, viver, estar um com o outro, ter prazer da companhia do outro, né? E E então tem muitos motivos aí que a gente precisa sair fora dessa relação, né. Então assumir muitas vezes esse lugar, eu sou a sua mulher, eu sou o seu homem, eu sou o seu marido, né. E quando a gente olha para o outro e vê o outro e não quer mudar nada nele, se você ainda tiver, né, se você estiver nesse estágio de não querer mudar e admirar e gostar, querer cultivar essa relação, ótimo. Agora, se você olha para o outro, ele não é o que eu quero, ela não é o que ela faz coisa que eu odeio, e eu quero mudar essa pessoa. Então você casou com a pessoa que está na sua imaginação, não com a pessoa real, né. E aí realmente precisa liberar a pessoa para que ela seja mais feliz, né. "Ah, eu não quero ter filho", ela quer muito ter filho, eu não quero ter filho, libera ela para encontrar alguém, ele para encontrar alguém para ter filho. Né. Como que você vai viver com uma pessoa que o maior sonho dele também não pode ser realizado, porque você não quer, né.
libera a pessoa, né, deixa ela ser feliz, deixa ela realizar o sonho dela, né, dá oportunidade. Isso também é uma forma de amar, né, saber o quanto essa relação ela é pesada para o outro, né. E os 2 precisam estar felizes, precisam estar bem, né, precisa estar se sentindo amado, respeitado principalmente. E se isso não tem, talvez seja um momento de refletir. Ou eu cuido de mim para poder oferecer algo melhor nessa relação, ou eu libero e encontro outra pessoa na minha ressonância, né. E vamos experimentando, mas, olhar para si, cuidar dos seus problemas. Isso é cuidar de você por inteiro, é cuidar de você também dentro de uma relação conjugal. E você sabe, né, se você tem algumas questões de relacionamento, a terapia contribui muito, né, mas às vezes quando tem algo muito mais profundo que não consegue, parece que ainda aquela dor continua, a constelação familiar para casais, para problemas de relacionamento de casal, pode vir só uma pessoa, não precisa vir o casal constelar, né. Só uma pessoa do casal pode trazer luz e compreensão do porquê. Quantas pessoas falam: "Nossa, eu não sabia". Às vezes a pessoa vem constelar achando que o problema está no outro, né, e aí percebe que tem alguma questão no seu sistema familiar que ainda está ligado, está em ressonância, está em lealdade familiar, que não libera para ser amado, né. Às vezes os homens da minha família não foram amados, eu não posso ser também. As mulheres do meu sistema familiar não foram amadas, não, então eu não posso ser amada também, né. Ou eu não posso amar também. Teve muita traição no meu sistema familiar, eu não posso nem amar o outro, né. Eu só atraio pessoas que me traem, porque eu estou em lealdade com as mulheres que foram traídas. Então tem muitas coisas no inconsciente que a constelação em uma sessão revela para nós o motivo, e isso pode trazer alívio. 99% das pessoas que vai terminando a constelação, elas falam: "Nossa, eu estou aliviada. Nossa, parece que eu estou leve. Nossa, eu estou tão leve". E essa leveza vai para a vida, e depois, né, a sessão de constelação é só um momento, a constelação continua reverberando na vida da pessoa, continua agindo na vida da pessoa, e às vezes por muitos meses, muitos anos, eu tenho constelações que foram facilitadas para mim, que não para há muito tempo, e que continuam reverberando, eu nunca voltei a ter o problema que eu tinha antes da constelação, né, então é algo muito sério, muito profundo, né, precisa ser constelado, né, com uma pessoa que te leva a sério e que faça você que contribua para que você se torne uma pessoa mais leve, mais feliz, mais verdadeira consigo mesmo e compreendendo o porquê que algumas coisas não dão certo na vida ou até mesmo nos relacionamentos. Passei do meu tempo, eu quero convidar vocês também que passam por aqui na segunda-feira, no dia 23, terá workshop de constelação familiar na plataforma Zoom, e geralmente terá uma constelação e terá uma constelação sobre relacionamento, se você quer ver, às vezes só de assistir, só de participar de uma constelação já te traz insights, e você pode até mesmo ter uma atitude diferente diante dos seus problemas. Tem uma vaga para constelar, se você quer constelar, e é sempre um clima muito gostoso, né, acho que será o 18º workshop de constelação, né, depois da pandemia eu comecei a fazer online, e é gostoso porque vem pessoas de vários lugares do Brasil, e ali também você pode trocar. Geralmente eu faço movimento sistêmico para você olhar para algo da sua relação conjugal. "Ó, não tenho relação conjugal", olha para isso, né, o que é que impede de eu ser mais feliz? Venha participar para você tirar a sua conclusão, como que a constelação pode contribuir com você, pode contribuir aí com várias pessoas, e como a constelação tem contribuído com milhares de pessoas no mundo, né.
E eu fico muito feliz quando chegam pessoas que não conhecem, que querem conhecer e depois deixam seus feedbacks, né. A constelação é algo que combina com esse tempo nosso, que é algo rápido, profundo, sério e tem um efeito na vida das pessoas, assim, que é imensurável. Eu sei que eu sou suspeita em dizer isso, mas desde 2012 eu facilito constelações, né, para as pessoas. Desde 2010, né, eu estou envolvida com constelações familiares, com cursos, com seminários, workshops. Desde 2018, eu sou professora de constelação na extensão universitária, em constelação familiar sistêmica, onde mais de 165 profissionais já se formaram no instituto. Então, eu posso dizer para vocês o quanto isso transforma vidas, né? Transformou a minha vida, eu permiti que transformasse a minha vida, e depois disso eu falei: puxa, eu preciso ser, né, essa via aí também de transformação. E eu tenho muita alegria, né, de ser psicóloga e ser consteladora também. Um beijo para vocês e continuam seguindo, eu vou deixar o convite para o workshop aí hoje já, para que vocês possam se inscrever, deixar fazer a inscrição e participar conosco na segunda-feira, na plataforma às 11h, 19h. Super beijo. Um ótimo feriado, hoje é feriado, né, gente? Eu caí da cama quase agora. Depois do curso que eu ofereci ontem, das meninas, eu tive um dia muito cheio, e quando eu tenho um dia muito cheio, eu não consigo descansar logo, daí eu fiquei assistindo, peguei Netflix, assisti Homem com H, do Ney Matogrosso, é uma pessoa, né, um cantor que a gente admira, é um filme brasileiro ali, a gente sabe que um filme brasileiro tem muita ardência, né? Que legal, Cândida, que você gostou de ouvir. Estou aqui disponível para vocês, para bater um papo sem compromisso, se vocês quiserem, a gente marca no WhatsApp, deixa um recadinho no direct, estou disponível para isso, tá bom? Então, Homem com H, né, a gente vê lá a relação dele com o pai, né, o pai não, pai militar não gostava, né, tinha ódio dele desde pequeno ter trejeitos, né, de homossexual, mas aí ele fala, né, o sobrenome Ney Matogrosso é uma honra ao pai dele, né, apesar de tudo, né. Ah, você assistiu, Sandra? Também amou a live ou amou o filme? Que legal. Então eu deixo aí, é um filme brasileiro, tem cenas picantes, lógico, né, mas, né, uma trajetória da relação com o pai e com a mãe, né, apesar de tudo, ele trazia aquela força do pai e da mãe, né, acho que tudo, ele tem uma hora que ele fala, acho que tudo que eu fiz era para provocar meu pai. E na verdade essa provocação era também era a força que ele tinha, né, reversa, né, que ele fala, eu vou mostrar para meu pai quem sou eu, né, lá dentro dele, é a força motriz que fazia ele seguir, né, na vida dele, mesmo antes de ser cantor, né. E é isso, quando a gente toma a força dos nossos pais, quando a gente olha e fala: "Isso é dele, isso eu não vou mudar isso nele, né, mas eu posso mudar em mim", e ao invés da gente ficar lá a live entendi isso. Ao invés da gente ficar tentando mudar nossos pais, tentando, né, triangular a relação deles, ficar ali mediando aquelas relações ou criticando eles, toma força e vai, toma força e segue. Olha para trás e fala: foi desse jeito, não vou mudar esse jeito dos meus pais, mas eu posso mudar eles em mim aqui dentro, né? E quando a gente faz isso, a gente toma nosso lugar de filho pequeno que a gente é, deixa eles lá com as questões deles e segue, né. E quando a gente segue no nosso lugar de filho, a gente encontra pessoas que também estão em sintonia com esse lugar de filho e que tem para trocar, que tem amor para trocar, e a gente é muito mais feliz, né. A gente encontra potencial no nosso trabalho, a gente encontra potencial nas nossas amizades e também nas nossas relações afetivas, tá bom? Muito obrigado para vocês que ficaram aqui até o final. E essa live vai ficar gravada e também vocês podem revisitar no YouTube também, que está sendo gravado no Zoom, e eu subo para o YouTube depois. Super beijo, felicidades para vocês. Um ótimo feriado, aproveitem
Eu vou para Jacareí, matar a saudade de algumas pessoas, vou passear em Guararema, que está tendo um festival de blues e jazz lá maravilhoso. E eu quero visitar também. Super beijo, até mais.